Olá, agora um pouquinho mais íntimo, você que se inscreveu lá no Boombet, agora recebendo esse vídeo, a gente pode conversar de maneira mais interessante sobre os palpites desse próximo final de semana. Nessa fase vale tudo, tudo tem que ser colocado em conta, o handicap, várias coisas. Então, chega de conversa, vamos falar sobre os jogos, mas antes eu queria falar com vocês sobre handicap e por que isso é importante. Bom, vamos lá então, handicap. O que é o handicap? Você jogou sinuca com alguém que a pessoa fala, eu sou muito bom, eu te dou 3 de vantagem. Como assim 3 de vantagem? 3 de vantagem, você começa 3-0 no placar. Isso acontece também quando você vai fazer seus palpites nos esportes, né? Esse é o chamado handicap. Quando a gente fala que tal time é favorito por 10 pontos, significa que o handicap é 10. Isso é muito interessante porque isso meio que nivela as cotas quando a gente conversa sobre o assunto. Às vezes não tem tanto valor, por exemplo, apostar só em New England, porque está 1.1, mas com o handicap, com esse favoritismo, a cota sobe e aí você tem mais valor. Então, o que acontece neste final de semana? New England é favorita por 9,5 pontos contra Jacksonville e Filadélfia, mesmo jogando em casa, é zebra por 3,5 pontos. Explicando o que isso significa. Jacksonville pode perder, se você utilizar esse palpite, essa jogada, claro. Jacksonville pode perder por até 9 pontos, que se você fez seu palpite pelo handicap, você ganha, né? E New England tem que ganhar por 10 pontos ou mais para você ter seu palpite acertado. Isso é muito importante porque, como eu falei, isso dá mais valor quando você escolhe, faz as escolhas e não só escolher o time vencedor. Bom, dito isso sobre os handicaps, vamos analisar os jogos. Mas desta vez eu quero fazer diferente. Na semana passada vocês viram que eu falei muitos números, né, que eu fiquei focado em estatísticas. E agora eu quero focar mais em intangíveis. Com o pessoal lá de Wall Street e tal, ou mesmo aqui no Brasil, quando analisam ativos, eles têm essas duas abordagens, né? Muitas vezes tem análise quantitativa, né? Olha gráfico, número, etc. E às vezes vai mais pelo feeling, vai mais por o que está acontecendo. Então, eu quero dar essas duas armas para vocês. Na semana passada eu dei as armas estatísticas e agora eu quero ir um pouco mais com o feeling. Vamos lá, então? New England e Jacksonville. Vamos começar com esse jogo, que é a final da Conferência Americana. E o que eu quero falar é o seguinte. New England é favorita por 9,5 pontos. Do fundo do coração, vocês acham que essa defesa de Jacksonville vai conseguir perder por tanto, depois de conseguir ganhar o jogo em Pittsburgh, sendo zebra por 7 pontos? Eu sinceramente acho que não. O que acontece é o seguinte, muitas vezes o handicap é um pouco inflacionado, porque é um time que está tradicionalmente em final, né, a 7ª final seguida de New England na conferência. Jacksonville é uma zebra, um time que é um mercado consumidor menor, não um time menor, um mercado consumidor menor. Então tudo isso aparece, né, quando o handicap é criado. E é nessa hora que você tem que ser inteligente e se aproveitar dessas tendências e dessas questões. O meu palpite é Jacksonville 9,5. Eu não acho que Jacksonville vai ganhar o jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que Jacksonville vai perder por mais de 9 pontos. Eu acho que vai ser um jogo parelho, porque as duas defesas estão fazendo um bom trabalho, e principalmente porque Jacksonville reencontrou seu jogo terrestre. Agora, claro, uma condicional nesse palpite, a saúde do Leonard Fournette. Running back de Jacksonville, como está o tornozelo dele? Porque depois que ele voltou para o jogo contra Pittsburgh, ele não estava 100% saudável. Ele vai estar 100% saudável no domingo? Isso vai acontecer? Se não acontecer, esquece. Aí esse palpite perde valor. Agora, se ele estiver saudável, for para o jogo, treinar nessa semana, aí, lógico, tem valor. Quando você for fazer sua jogada, quando você for fazer seu palpite, você tem que acompanhar as notícias ao longo de toda a semana. Você tem que acompanhar Twitter, você tem que acompanhar site dos times para ver se o cara treinou. Porque isso pode importar no resultado ou não. Eu sei que é um esporte coletivo de 11 jogadores contra 11, mas muitas vezes um cara só influencia. Do outro lado, você realmente acha que o Tom Brady vai ter 0 sacks contra essa defesa de Jacksonville? Eu não acredito. Ele teve contra Tennessee, mas a defesa de Jacksonville é outro animal, completamente diferente. E na minha concepção, New England até vence, como eu falei. Mas uma potencial criptonita do Tom Brady é o quê? 4 jogadores na linha defensiva pressionando ele. Sem mandar blitz, sem mandar 5 ou mais homens. Né? Porque se você manda 5, 6, 7, você fica enfraquecido na secundária e aí o Brady faz a leitura antes do snap e acaba com você. Agora, Jacksonville tem talento para mandar só 4 jogadores. Caleb Campbell, Malik Jackson, dentre outros. Né? O próprio Marcel Harris que começou no meio da temporada, o Yannick Ngakoue, que eu não sei pronunciar o nome dele, pronunciei de qualquer jeito, mas vocês sabem que eu estou falando, que tem 6 fumbles forçados, inclusive. Então, é uma potencial criptonita. Outra criptonita, Tom Coughlin. Ele não é treinador de Jacksonville, a Doug Marrone, mas o Coughlin ganhou 2 vezes na grande final contra o Brady.
Então, pelo menos uma fórmula ele tem. A gente sabe qual é a fórmula, na verdade, né? É forçar turnover, é fazer o Brady sofrer punição física e é correr bem com a bola. E Jacksonville tem todos esses elementos. Já há algum tempo, desde novembro, eu estou falando que Jacksonville pode ser uma ameaça para New England. Para New England seria muito melhor enfrentar Pittsburgh do que Jacksonville. Dito isso, o palpite é esse. Eu acho que New England vai ganhar, mas eu acho que vai ser por 2, 3 pontos. Por isso, tem muito valor esse palpite com handicap Jacksonville mais 9,5. Já falamos então da final da Conferência Americana, vamos falar da final da Conferência Nacional. Minnesota e Filadélfia, o jogo lá na Filadélfia. E aí, o que vai acontecer? Bom, a defesa de Atlanta, ela vinha numa crescente, ela vinha forte e ela jogou muito bem contra Los Angeles, né? Contra Filadélfia nem tanto. A defesa de Minnesota é outra espécie. Não espere que o Nick Foles vai ter tanto sucesso assim naqueles passezinhos curtos e jardas após a recepção contra a melhor defesa da liga em situações importantes de jogo. Terceira descida, red zone e conexos. No final das contas, Filadélfia não fez muitos pontos contra a equipe de Atlanta. Agora, contra a Minnesota eu também não espero muita coisa. Por outro lado, o Case Keenum mostrou que é clutch. O Case Keenum mostrou que tem talento, o Case Keenum mostrou que ele tem liderança e no final do jogo, né, ele batendo palmas junto com a torcida foi uma das cenas mais emocionantes que a gente viu na temporada do futebol americano neste ano. Este ano e no ano passado também, né, temporada 2017-2018. Então, dados esses elementos, com a força da defesa de Minnesota e o Nick Foles, eu sei que eu estou duvidando do Nick Foles de novo, mas a defesa de Minnesota é melhor que a defesa de Atlanta. Por esse comparativo, eu vou de Minnesota, mas na chamada money line e não no handicap. Por quê? Minnesota fora de casa é favorita por 3,5 pontos, ok? E aí eu acho perigoso. Eu acho que o jogo pode ser decidido por 1, 2 pontos, né? Porque é uma partida brigada, é uma final de conferência. E o ideal aqui, mesmo que você perca um pouquinho de valor na cota, é ir direto em Minnesota pelo conjunto. Né? Você está analisando o quê? O conjunto. O ataque de Minnesota, que foi muito bem. O Adam Thielen está jogando demais. Se o Stephon Diggs conseguiu aquela recepção, vai estar muito pilhado para essa final. Case Keenum, a dupla de running backs de Minnesota foi muito bem também. E, é claro, é uma defesa fantástica. Né? E do outro lado, você tem Filadélfia, que vai jogar um pouco mais arroz e feijão, não vai poder arriscar tanto, porque não tem o Carson Wentz. Se o Carson Wentz estivesse no jogo, sem dúvidas, meu palpite seria Filadélfia. Mas com o Nick Foles, pelo que ele mostrou, né, essas 4 jardas aéreas por passe contra a Atlanta, muito passe no meio do campo, eu sinceramente não tenho tanta confiança. Então, para resumir, palpite na final da Conferência Americana mais 9,5 Jacksonville e na final da Conferência Nacional, Moneyline Minnesota. E é isso, sobraram 4 times para brigar pelo grande título do futebol americano. E aí, já fez sua jogada? Não? Bom, então tem uma dica legal, tem cashback de 50% o mês inteiro. Não vai fazer que nem Cleveland esperar até o draft, né? Esperar até abril. Aproveita agora essa oportunidade. E aí, já tem a sua pick? Já tem a sua jogada para esse final de semana, de final de conferência? Coloca aí nos comentários, comenta com os amigos, né? Eu sei que sempre tem aquele amigo que tem um palpite mais errado, mas conta aí pra gente. Não se esqueça. Próxima quarta, a gente volta com o recap das finais de conferência e mais dicas para vocês. Até lá.